Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos, Nitsa, olá. E hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca de algo muito intrigante e inovador que ressona por todo o mundo, a sabedoria da Kabbalah. E não apenas a sabedoria da Kabbalah, mas uma convenção de Kabbalah. Às vezes ouvimos nas notícias, normalmente, uma vez por ano, uma convenção de Kabbalah. Muitas pessoas vêm de todo Israel e de todo o mundo e gostaríamos de tentar entender o que é este fenómeno. Fique connosco, vai ser intrigante. Nitsa, talvez me apresente. Eu sou uma gestora de recursos humanos e a minha irmã já estuda Kabbalah há muitos anos e sei que tem estas convenções uma vez por ano e ela tentou convencer-me a vir a estas convenções numa altura do passado e eu não consegui exatamente vir. E eu gostava de dizer da minha experiência. E então, há alguns anos atrás, um outro amigo convidou-me para um festival espiritual. Há vários tipos de festivais a acontecer que são uma combinação de meditação, yoga, música pela noite dentro, conexão com a natureza. E ficamos cheios de energia e foi uma experiência muito interessante. 3 dias na natureza e eu conheço este tipo de festivais. E para além disso, pelo menos uma vez por ano, vou a uma convenção de recursos humanos. Normalmente é um fim de semana, ou palestras, coisas divertidas, que apimentam um bocadinho as coisas. E também o meu marido, ele tem um amigo que uma vez por ano diz-lhe vai haver esta grande celebração sobre um ou outro rabino e eu sei que ele também vai a este tipo de coisas às vezes. Portanto, eu gostaria de lhe perguntar hoje. Eu quero entender o que é uma convenção de Kabbalah. Dr. Lightman, talvez seja um pouco semelhante àquilo que ouviu, àquilo que viu ou sentiu, e por outro lado não é. Ou seja, porque são muitas pessoas que se juntam num só lugar, com palestras, música, dança, e é isto que acontece em todo lado, por todo lado. E portanto eu não posso identificar onde estas pessoas pertencem. Pode falar disto sem se filmar ou de se ficarem, se depois olharem para aquilo, acabam por não poder dizer de onde é que isto vem. Ou seja, em termos de aparência externa, não aponta para nada de especial. Mas existem algumas coisas que são feitas noutros lugares, mas que existe um ênfase especial na conexão. A conexão é, antes de mais, que as pessoas compreendam que a conexão é a correção do mundo, a correção do homem e a correção do mundo. Porque nós vimos do ponto do estilhaçamento que aconteceu num vaso muito especial chamado Adam Arishon, o primeiro homem, que em algum ponto todas as pessoas estavam conectadas e pertenciam a um desejo, um objetivo, uma missão, uma tarefa. E depois disso, dispersaram. Isto, na verdade, aconteceu na antiga Babilônia, especialmente aí. Isto é um conto de fadas, o que me está a dizer? Outro lado, mas não, isto não é um conto de fadas. Eu estou a falar-lhe da evolução da humanidade.
que vivíamos como nestas pequenas tribos, em famílias, muito semelhante a como funciona com leões ou outro tipo de animais em grupos. E isto era como vivíamos. Mas há 3.500 anos atrás, mais ou menos, o que aconteceu foi que na antiga Babilônia, especialmente ali, aconteceu uma grande reunião de tribos, nações, pessoas. Pequenas reuniões, mas no geral eram alguns milhões. E de repente sentiram que, em vez de uma boa vida, dizem que eram como um só, com um só desejo, mas numa, numa vila só. No passado viviam de uma forma que eu, meu, ele, ela é tudo igual. Quando vivemos desta forma, fluímos de geração em geração, não há o que esconder uns dos outros. Mas colocar muralhas, limites, fronteiras, e de repente o seu ego cresceu de forma imensa e começaram a odiar-se uns dos outros, a distanciar-se uns dos outros e começaram a fazer regras: isto é meu, isto é seu, não toque nisto. E isto é chamado a Torre de Babel. A Torre de Babel, que é um símbolo do ego, que irrompeu em todos e até pararam de se entender uns aos outros, não em palavras, mas o que está a dizer eu não entendo, não quero aceitar. E isto é verdadeiramente chamado a Torre de Babel, que isto é onde toda a humanidade se começou a desenvolver, foi de onde eles saíram e dispersaram-se por toda a terra. O principal é afastarem-se uns dos outros, porque ao afastarem-se, então as relações entre nós acalmam um pouco, como numa família. Quando não nos podemos entender, divorciamos-nos e depois do divórcio, pelo menos existe ali um tipo de relação que não é uma luta constante. E todo este processo pelo qual a humanidade passa até agora é um processo de distanciamento, um processo de ódio que aumenta, tudo como resultado do ego que constantemente queima em nós, cozinha mais e mais, em que nos odiamos mais e mais, estamos mais distantes uns dos outros. Por um lado, o ego empurra-nos para nos prejudicarmos. Quantos países existem no mundo? Quantas religiões? Quantas nações? Quantas diferenças? Nós estamos o tempo todo a colocar muralhas, fronteiras entre nós, separações, limites. E diz que isto é como tem que acontecer. Ou seja, continuem até que a humanidade compreenda que desta forma vai chegar à destruição, ao final da sua existência, a um estado em que vamos comer-nos uns aos outros verdadeiramente, literalmente. E vamos chegar a isso, que vamos destruir a Terra completamente. Bem, nós vemos que o mundo não está a ficar melhor. Completamente certo. Hoje já estamos num estado em que é possível acreditar que isto é o que vai acontecer. E também somos incapazes de nos impedirmos. Não temos a força para lidar com a nossa natureza, que é totalmente a inclinação ao mal, o ego, que não nos permite conectar-nos. E compreendemos mais e mais, embora não de forma suficiente, compreendemos que a não ser que nos conectemos, a não ser que encontremos algum tipo de conexão entre nós, algum tipo de método, algum tipo de
maravilha, de remédio que nos ajuda a aproximar-nos uns dos outros, não odiar-nos uns aos outros, mas unirmos, aproximar-nos, estar um pouco melhor, diminuir um pouco o nosso ego, abrir um pouco o nosso coração. Se não chegarmos a isto, mas se estivermos uns contra os outros, mas se eu morrer e tu também morreres e todos estiverem prontos para todas as outras coisas, o nosso ego não nos vai dar descanso. E aqui entra a sabedoria da Kabbalah, que existe conosco já do tempo da antiga Babilônia, ou seja, verdadeiramente do tempo onde esse ego irrompeu entre os babilônios e através deles em todas as 4 direções do mundo. E veio também a sabedoria da Kabbalah, a sabedoria da conexão, que foi fundada por Abraão. Mas ele encontrou um truque especial que existe na natureza, que é chamada a força superior, a luz que reforma, é assim que é chamada, é assim que ele lhe chamou. Nietzsche, o que quer dizer com isso? Uma luz, uma força que nos reforma, que nos traz para boas relações entre nós, para conexão. E Abraão descobriu o truque de como tirar esta força da natureza para que opere em nós. Pode explicar isto um pouco? Dr. Lightman, imaginemos que somos marido e mulher. Queremos divorciar-nos. Eu já não posso olhar para si. E o mesmo acontece consigo, está farta do meu comportamento, etc. Queremos um divórcio, nem posso sequer olhar para si. É assim que estamos. Agora, de repente, existe esta pessoa que diz: meninos, isto é tudo disparate. Vejam como podemos fazer paz, conexão, amor, tranquilidade e tudo. Como? Eu vou mostrar-lhes um truque agora. Isto é algo que existe na natureza. Que toma uma espécie de comprimido e de repente sabe como dar-se bem um com o outro de uma boa, de uma maneira certa, o tempo todo. E depois também compreendem quão tontos foram anteriormente, que estão em argumentos desnecessários, dos quais ninguém beneficia, mas no geral destruíram a família e a vossa vida. Portanto, Abraão encontrou este truque, esta força, como derivar esta força da natureza e olhar para ela de uma forma que conecta as pessoas e trazê-las para a conexão, para uma boa vida. E que mais ele descobriu? Que no momento em que as pessoas conectam, fazem-no de acordo com o seu livre-arbítrio e eles concordam com isso, certo? Isto é trabalho, certo? E sério? Através disto adquirem um sentimento, um reconhecimento desta força superior que vem e que os conecta. E esta conexão com a força superior dá-lhe um sentimento da vida espiritual, onde começam a ver, a sentir, a compreender que, ao todo ou no total, vivemos dentro do nosso corpo. E agora vivemos, quando conectamos estes com aqueles e com os outros, já não vivemos cada um dentro do seu corpo, mas junto com isso, cada um de nós vive também em todos os outros, dentro desta conexão. Não compreendo o que está a dizer? Sim, falou de uma vida espiritual. Nós, como se existimos em todos os outros. Saímos de nós e existimos nos outros, e isto é como os outros vivem também. Isto significa que vivemos dentro da nossa alma. O que é que significa dentro da nossa alma? Vivemos dentro do desejo de doar aos outros, de amar os outros. Não vivemos no nosso corpo, mas na humanidade enquanto um coletivo, dentro do outro. E então o que acontece é que de repente começamos a esquecer acerca do nosso corpo. Deixamos comer o que quer, mas tudo o resto preocupamos com os outros.
e preenchemos como o nosso carro, metemos-lhe combustível para que funcione e tudo o resto usamos para guiar onde queremos ir. E da mesma forma, experimentamos, preenchemos o nosso corpo, o nosso ramor, que em hebraico significa também burro, mas também substância, e levamos-lo para o propósito da criação. E o que é isso? Que se conectar com os outros, através deles, neles, começamos a sentir uma vida espiritual e já não estamos dependentes do nosso corpo que hoje está vivo e amanhã está morto, mas começamos a sentir-nos como existindo em toda a humanidade. E então começamos a sentir uma vida eterna que não depende dos corpos. Existe uma certa transformação aqui, uma transição também emocional, na prática, em realização, em que atravessamos do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Não é simplesmente conectar com os outros, fazer uma boa sociedade com eles, como no jardim infantil. Mas se através da força superior que nós convidamos podemos conectar com os outros, independentemente do nosso ego, então saímos de nós próprios para o exterior e existimos na nossa alma. E isto é como adquirimos o próximo mundo, o mundo espiritual. Nietzsche, então o que é que acontece numa convenção de Kabbalah? Dr. Lightman, agora que compreendemos o que podemos alcançar através da conexão, as pessoas que têm o desejo por isto, por alcançar a sua alma, a sua vida espiritual, então isto é o que nós alcançamos num congresso de Kabbalah? Dr. Lightman, tentamos, talvez não o alcancemos, talvez seja impossível alcançar isto uma vez só, mas com certeza que vai avançar na direção certa. Nietzsche, alcanço a minha alma, Dr. Lightman? Exatamente. Ainda não compreendemos exatamente o que isso é, mas vamos falar sobre isso. E, portanto, os cabalistas convidam muitas pessoas de diferentes lugares para virem para uma convenção, para conectar. E então orientam esta conexão com canções e dança e palestras e conversas, workshops e reuniões de amigos, muitas coisas. Centenas de pessoas de todo o mundo vêm aqui, verdadeiramente de todo o mundo. Da Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, América do Norte, Japão, China. Sim, a minha irmã diz que as pessoas vieram de todo o mundo e isto é realmente impressionante. Doutor Reitman, então o que acontece é que isto é como reunimos as pessoas e ensinamos-lhe como conectarem corretamente, de acordo com este método que Abraão, o nosso patriarca, estabeleceu. E, portanto, com cada convenção, avançamos para a intensidade suficiente da conexão, por forma a descobrir a próxima fase, o próximo nível, o chamado próximo mundo. E isto é, na verdade, a essência das nossas convenções. Então, suponhamos que venha esta convenção, venho e encontro pessoas de parte de Israel, parte do mundo, entro, não conheço nada, não conheço ninguém, entro provavelmente neste lugar grande. Sim, é mais ou menos 5.000 pessoas. O que é que vai acontecer lá? O que é que eu vou experienciar ali? Disse-me acerca de algo muito sublime, uma grande parte da qual não entendi exatamente, mas compreendi que é algo muito especial, mas não compreendi exatamente o que vou receber nesta convenção de Kabbalah. O que é que tem de tão especial? Doutor Edmund, que há muitas pessoas, tal como você, que através da conexão querem alcançar o próximo mundo, sentir a alma, sentir a vida eterna,
que no nosso mundo, na nossa vida comum, nunca vamos sentir. E aqui temos a oportunidade de concretizar o que diz na sabedoria da Kabbalah, que vamos ver a nossa vida durante vamos ver o mundo durante a nossa vida. Olha, eu não entendi. Diz que numa convenção de Kabbalah a pessoa recebe a oportunidade de revelar a sua alma. Doutor Agnew, certo? E depois falou de coisas que eu fiquei assim um bocadinho perdido. Fiquei assim impressionado. Começou a falar de vida eterna, o próximo mundo. O doutor Agnew não quer isso? Ora, não. Ora, não, não quero. Tenho 40 anos, não quero o próximo mundo. Sim, mas em princípio, o próximo mundo, depois as pessoas começaram a trabalhar muito para as suas vidas. Se estivermos a falar de vida depois da morte, eu não estou interessado. Não está interessado? Não. Ou seja, não foi educado desta forma como uma pessoa religiosa. Enquanto pessoa religiosa, ensinaram-me que se eu for uma boa pessoa, vou chegar ao céu. E se não chegar, então provavelmente vou fritar no inferno. Mas isto é do que se trata? Não estou interessado. Você precisa de coisas para si e para a sua família aqui e agora. Certo, exatamente. E também pode ter a ver com algo mais íntimo, não só para mim e para a família, isso claro que sim. Mas também realização pessoal, coisas que têm a ver especificamente comigo. E portanto, vocês estão a falar de vida depois da morte ali, digam-me porque eu não quero nada disso. Então, o que me atraiu nas suas palavras e com o qual eu me conectei, que parece muito intrigante, é que a pessoa descobre a alma dela ali. E estas coisas pressionaram-me. Eu quero ser concreto. E também retratei uma imagem muito abrangente, diz que passamos por vários processos de uma convenção para a outra. E também, quanto ao que disse a Nitsa, tem um amigo que estuda Kabbalah consigo e ele deixa-me louco todos os anos. Venha, venha, venha. E eu pergunto-lhe o que é, mas ele não sabe explicar. Ele diz: vem, vai ser bom. Eu não pude vir o ano passado, mas este ano até posso. Mas quero compreender o que é. E eu pergunto e ele diz: pergunta ao Rav Lightman e ele diz. Portanto, vou repetir a pergunta de forma simples: o que é uma convenção? As pessoas vêm de todo o mundo, provavelmente investem muito dinheiro nisto. De forma simples, o que é? Claro que é um investimento sério, são milhões. Mas o que é uma convenção de Kabbalah? O que é? O que é esta coisa que até falam disto nas notícias? Dr. Leitman, é uma reunião de pessoas que, através de um tipo especial de conexão que fazem entre eles, querem alcançar o sentimento da vida num nível mais elevado do que a nossa vida aqui e agora. Está a falar depois da morte? Dr. Leitman, eu não disse de depois da morte. Sim, mas eu não quero saber disto. Está a falar o céu, não sei o quê. Não. Está a falar em fritar no inferno. Mas nós não estamos a falar disto. Estamos a falar de vai ver o seu mundo na sua vida. Que o próximo mundo não é o que alcança depois do seu corpo animal deixar de existir. O próximo mundo significa que alcança este mundo. Vai ver o mundo na sua vida, aqui e agora. Vai alcançar outro nível de existência que está acima do seu corpo, que é chamada vida da alma. E isto é o que vai alcançar. E não está relacionado com nada daquilo que lhe ensinaram. E as pessoas que sentem, que querem sentir um mundo na sua maior plenitude, que provavelmente não é aquilo que sentimos. E a pessoa nasceu para uma vida diferente e, portanto, sente alguma frustração, não sente o sentido da vida, não vê o propósito da vida e estão à procura. E estes são o tipo de pessoas que vêm, que
Porque verdadeiramente o que vem é que nós estamos aqui para quê? Para ir para o trabalho, casa, jardim infantil, escola e trabalho e terminei a minha vida, cheguei à reforma e agora vou morrer. Isto é a vida. As pessoas não querem concordar com isto. Veja quantos antidepressivos as pessoas tomam, voltam-se para o terror e rompem, destroem família. Porquê? Porque alcançamos um estado em que somos incapazes de continuar a existir desta forma. Tal como esta nova geração não querem nada e também, nós também já não temos nada para lhes dar. E, portanto, temos que compreender que a pessoa procura significado. Para que é que ela está aqui? E esta é uma pergunta do nível humano. Os animais não têm esta pergunta, querem apenas falar do corpo. Como eu sustento o meu corpo? Eu estou feliz quando o meu corpo está pleno. E existe alguma coisa em mim que está pleno? Eu posso comer, dormir, ter uma família, filhos, tudo. Mas onde é que está a minha parte humana? Não me resta nada e estou contente com isso. Não, então encontrar a minha parte humana e a minha alma é um e a mesma coisa. Dr. Lightman, certo. Então isto é o que a pessoa descobre na Convenção de Kabbalah. A sua força humana, a sua alma, Dr. Lightman, certo. E é por esta razão pela qual conectamos. Porque especificamente na conexão, em oposição à conexão que tínhamos na Babilônia, nesta conexão interna alcançamos a nossa alma, a união, a conexão ao mundo espiritual, ao mundo superior. E diz acerca disto: verá o seu mundo na sua vida. Bem, o nosso tempo está quase a acabar, mas se puder concluir numa frase o que é uma convenção de Kabbalah, é uma convenção de pessoas que querem alcançar o sentido da vida. Obrigada, Dr. Lightman. Vamos voltar com mais perguntas. Obrigada, Anitza. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.